Pessoal, e o Flamengo que está muito próximo de fechar com o Thiago Almada. Vamos ver aí também o que a mídia está falando sobre as novas contratações do Mengão. Tem a apresentação do Vitão e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando desse novo Flamengo para 2026? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão e ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. E assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. Peço também que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Do atual campeão da América e do Brasil, não tem se movimentado muito no mercado da bola e acho que tem um porquê, né? Quem não está muito ativo no mercado da bola é o Flamengo. O rubro-negro acertou com apenas um reforço até agora, o zagueiro Vitão, ex-internacional. O defensor, inclusive, chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira e será apresentado oficialmente amanhã. Vale destacar que o Fla inicia a temporada de 2026 no próximo domingo, quando encara a Portuguesa no Raulino de Oliveira em Volta Redonda com uma equipe sub-20. Os principais jogadores vão se apresentar apenas na próxima segunda-feira. E a tendência é que eles entrem em campo somente na terceira rodada, no clássico diante do Vasco. Tá aí o mercado da bola no Rio de Janeiro um pouco mais tranquilo do que vem acontecendo aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho eu quero a opinião dos meninos sobre Vasco, Botafogo, mas o Flamengo, o Ronaldo tá segurando aí sobre a chegada do Vitão, né? Ele parou no meio das férias, foi pro Rio de Janeiro fazer os exames médicos, não se falou muito no Vitão, a gente tem as imagens aí. Se tem Chapolin, você já sabe que tá no aeroporto do Rio de Janeiro, tá lá o Vitão sendo recebido por alguns torcedores. O Internacional, sim, anunciou que, de fato, agora ele tá saindo e chega para reforçar o Flamengo. Bom personagem, você acha que pode dar liga nessa zaga do Flamengo, que Felipe Luiz deu uma de Atlético de Madrid ali em um determinado momento, deixou muito sólido o Flamengo. Às vezes até esquecia um pouco de atacar, estava menos agressivo, mas a zaga do Flamengo ficou bem azeitada. E o Flamengo não precisa sair correndo com tanta pressa no mercado também, dá para escolher, mas eu vejo assim, vamos ver como é que vai se apresentar esse Vitão no Flamengo, a postura no Flamengo, porque no Inter, a Renata Von já queria ele na seleção brasileira. Depois ela já queria ele pendurado lá no Beira-Rio, quer dizer, ele foi do céu ao inferno rapidinho, dentro do mesmo campeonato. Então eu não sei que Vitão é esse que vai se apresentar, qual é a postura dele, né? Eu acho assim, ciente que ele já está de saída, que foi anunciado pelo Inter que ele está de saída, eu espero que concretize ainda hoje o Félix Torres no Inter. Olha onde que ele foi tirar. Porque é para repor peça. Volta a ponte aérea, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, senhores passageiros, esse é o nosso assunto. Dracena, o Vitão, de crise ele entende, de pressão, porque a vida do Internacional não foi fácil. Só que ele vai para um time que já está pronto, né? Já tem os seus personagens definidos e, como eu disse, a zaga foi um dos pontos fortes desse Flamengo. Mais precisa, mas ele tem pela frente Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo. Como é que entra nesse rodízio aí a chegada do Vitão? Eu fico muito feliz pelo Vitão, porque o primeiro jogo dele como profissional foi ao meu lado, né, no Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras e Ponte Preta no Allianz, aí ele fez o primeiro jogo dele, deu até cãibra nele, Ronaldo. Deu cãibra? Cãibra no menininho. Ele é gente boa? Gente boa demais, torço muito por ele, é um jogador que vai crescer e evoluir muito no Flamengo, porque ele vai treinar e jogar ao lado de jogadores de muita qualidade, e isso acaba também ajudando na sua adaptação. E o Flamengo fez certo, é contratação pontual, né? Tava precisando sim de um zagueiro, porque às vezes tem suspensão, às vezes tem lesão, né? Às vezes seleção brasileira, então isso acaba também atrapalhando. E você trazendo um jogador, né, do nível e do potencial do Vitão, eu acho que isso vai agregar muito para a equipe do Flamengo. E você que esteve ali ao lado dele na sua estreia como profissional, você acha que ele foi embora cedo? Palmeiras vendeu ele cedo? Porque quando ele surge no Palmeiras, surge como um bom nome, né? Como um atleta para se ficar de olho. Ele vai para o Shakhtar, do Shakhtar ele volta para o Brasil, vai para o Internacional e agora entrou no radar do Flamengo, pelo que nós vimos aí na matéria, ele deve ser anunciado amanhã. Você acha que liberaram ele cedo demais, aproveitaram um pouco? Porque às vezes é o momento, né? E ainda mais naquele momento o Palmeiras entendeu que precisava negociá-lo, até pelo momento que o clube estava vivendo ali. Então isso acabou, de repente, antecipando uma situação que poderia ter prolongado. Mas eu entendo que essa ida para ele lá para o Shakhtar,
ele aproveitou sim e acabou aprendendo também com o futebol europeu. E quando ele retorna para o Internacional, ele retorna muito bem. O ano passado ele oscilou muito, principalmente junto com o time do Internacional, que é normal isso. Então eu entendo assim que ele vai, como falei, vai aprender muito ao lado de jogadores experientes e vitoriosos e com o potencial que ele tem, pode ser daqui a pouco ele esteja na seleção brasileira. E o importante é ter empresário bom, hein? Importantíssimo é ter empresário bom. Mas você acha que ele tem empresário bom? Ah, tem que ter, né? Porque o cara caiu, tava no Palmeiras, depois Shakhtar, depois agora Inter, e agora Flamengo, irmão. Mas acho que você tá sendo venenoso. Não, porque Flamengo? Ele surge no Palmeiras. Não tem bola pra jogar no Flamengo, não tem tudo vai isso. Pro Shakhtar. Ele pode vir a melhorar. Pro Internacional e não tinha como, até o torcedor do Internacional eu não vou enganar o torcedor na temporada aqui. passada. Ele pode vir porque, pelo que ele fez no ano passado, jogando no Inter... Nem o Inter tava querendo muito ele aí. Mas nem o Inter tava querendo. Ronaldo, o time não tava legal também, ninguém tava feliz no Internacional. Pode com novos ares, assim como o Félix Torres com novos ares joga bola. Eu duvido, mas pode vir também a jogar bola. E o Vitão pode vir a jogar bola. Agora, se merecer mesmo pra entrar no meio dessa zaga do Flamengo... Você é louco você dispensar o Félix Torres. Só empresário bom, velho. Você é doido de dispensar o Félix Torres. Como que? Você... Onde você estava ano passado? Você estava na Lua? Você vai ver como o Félix Torres... E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Vitão vai brigar por titularidade no time do Flamengo ou o Vitão vai ser aquele jogador, aquele reserva de luxo e também vai atuar ali em algumas outras competições que o Flamengo não vai dar tanta prioridade? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Em novos ares, em um novo time, você vai ver. O cara da de seleção equatoriana. Seleção equatoriana. O cara que já mostrou já futebol. Eu prefiro ter calma. Ô, Cicinho, o Ronaldo tá sendo um tanto quanto venenoso. Tá. Venenoso? O Vitão é um menino, o Vitão é um menino novo. Ano passado, eu repito, até o torcedor do Internacional oscilou, porque o time navegou no mar turbulento do início ao fim. Aí você fala assim, mas ele não foi bem. Até a Renata tava estranha ano passado. A pobre loirão aqui, a gente olhava e falava assim, ontem teve jogo do Inter. Era fácil de identificar o dia de jogo do Internacional. Agora, de fato, ele vai continuar sendo lapidado, Cicinho, porque o Felipe Luiz tem se mostrado um ótimo técnico, que quando atleta era um ótimo jogador em campo, de visão, ajudava muito ali no sistema defensivo, jogador europeu, vitorioso, e teve uma zaga muito sólida. Eu acho que está tudo muito favorável para o Vitão seguir evoluindo. Agora, com certeza, ele está chegando no Flamengo entendendo que vai ter que trabalhar. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho uma grande contratação, sim, para o Flamengo, até porque o Flamengo já tem os titulares, né? O Vitão, ele vem exatamente para compor o elenco, para dar mais essa qualidade. É porque o Ronaldo, assim, o Ronaldo, o Corinthians precisa contratar um zagueiro de 35 anos, para ele é o melhor do mundo. Entendeu? Agora o menino, que é novo, foi um dos principais, né? Teve as oscilações, um dos principais responsáveis pro Inter então, também. Então vimos o mesmo campeonato, né? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Parece que eu vi outros campeonatos. Jogadores. Agora, assim, pro Flamengo, é muito boa a contratação exatamente para esse calendário que nós temos no ano de 2026. Então, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Danilo, eles não vão jogar sempre. E precisa dessa reposição, e uma reposição o quê? Como ele, que é um jogador jovem, mas não deixa de ser experiente pela carreira que já tem. E vai contribuir muito. Se fosse pro Corinthians, aí não ia dar certo não, mas no Flamengo vai se tornar ainda melhor. Boa sorte ao Vitão. Estaremos de olho aqui no noticiário, esperando o Flamengo oficializar, ele vestir a camisa rubro-negra ali, a gente acompanhar. Agora o Ronaldo recalque. Vamos esperar, Ele não vai ter um calendário tão preenchido como o Flamengo. O Flamengo precisa de material humano, o seu calendário está diferente. Mas fevereiro é logo ali, tá, Ronaldo? Aí que eu queria falar sobre o Flamengo com você, que a gente prometeu para nossa audiência. Tem uma informação sobre o Souza dos Santos pra gente encerrar o Fala Fonte. O Flamengo não vai contratar mais o Caio Jorge, foi uma negociação que foi encerrada por parte do Cruzeiro. Foi se falado em Marcos Leonardo para essa posição de camisa 9 que o Flamengo tá buscando no mercado. E Cauã Elias, que é o jovem que tá no Shakhtar Donetsk. Vai avançar alguma negociação? Qual que é o perfil do Flamengo para esse jogador de ataque que o Flamengo está buscando? Bom, você matou toda a charada aí. De fato, caiu a negociação pelo Caio Jorge, uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva aí no começo da semana. O Marcos Leonardo não foi cogitado a sério. Basicamente, o Flamengo não vai avançar pelo Marcos Leonardo. Há um nome que sim, agrada muito ao Flamengo. Você falou, Cauã Elias, ex-Fluminense hoje no Shakhtar. Mas também não é o jogador que o Flamengo vai atacar para já.
Isso porque, por vários motivos, entre eles uma questão financeira, o Shakhtar não vende abaixo dos 35 milhões de euros. E o Flamengo enxerga que esse jogador, tudo bem, até pode valer os 35 milhões de euros, mas não vai pagar 35 milhões de euros, tendo em vista ainda que é uma aposta. É bom jogador, mas é uma aposta. O Flamengo quer desprender 25, 30, 35 milhões de euros, que seja, por um atacante que chegue para resolver e incomodar, entre aspas, o Pedro. Um reserva de luxo, uma sombra, alguém que seja o nome ideal, não tendo o Pedro à disposição. Esse perfil é de alguém mais calejado, mais experiente, que tem experiência internacional. E o Cauã, apesar de bem avaliado, ser um jovem promissor, não está nesse perfil. Então, tendo em vista que querem muito um brasileiro, aliás, a boa parte do olhar do Flamengo para esse mercado de 2026 é um olhar para brasileiros, ou que joguem no futebol, no futebol nacional, ou que seja no futebol internacional, mas a busca é por jogadores brasileiros. Então, o perfil que eles traçaram, brasileiro, com experiência, quando você fala experiência, alguém entre os 22 e os 26 anos, tendo experiência, mas ao mesmo tempo sendo jovem, alguém entre 20, 30, 40 milhões de euros. Reduz muito as oportunidades, as opções para já. Então o Flamengo, para não dar o bote errado, porque tentou o Caio Jorge e não conseguiu, não vai bater o desespero, o Flamengo começa a cogitar seriamente em ficar somente com o Pedro como grande referência ofensiva e guardar esse dinheiro para investir no meio da temporada, no caso, entre junho e junho, quando termina a temporada europeia, e os clubes já começam a se movimentar, abrem mão de um, pensam em outros, valores baixam, alguns até aumentam, mas enfim. Então hoje o Flamengo não está desesperado, tentou de todas as formas o Caio Jorge, que era a preferência, não conseguiu. O Flamengo vai tentar ainda fazer ali um olhar mais minucioso para o mercado, mas já percebeu que o perfil que eles querem, o jogador com as características que eles querem, com o valor que eles querem, muito possivelmente vai ficar mais para junho. Não significa que de repente amanhã surge alguém, mas sim, hoje eles estão muito mais propensos a esperar junho, julho, contratar com convicção do que apostar muito num jovem jogador. Então, por isso, o Cauã Elias é bem avaliado, mas não é o nome que o Flamengo busca no momento para contratar, enfim, para ser o reserva de luxo do Pedro. Informação do Bruno Andrade aqui, então o Cauã Elias é um jogador que agrada ao Flamengo, mas não é o perfil de um jogador pronto, porque ele é muito jovem, está saindo e se adaptando ao futebol europeu. Quem falou também aí a respeito do Vitão, a respeito dos próximos passos do Flamengo, foi o pessoal dos donos da bola Band Rio. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante a análise e toda a visão que eles têm aí a respeito desse ano do time do Flamengo. Vitão tá chegando hoje. Se fosse aquele outro Vitão, a gente tinha que falar, cuidado que ele fura olho, né? Mas não é aquele, é esse aí, zagueiro do Internacional, muito bom zagueiro. Fernando, eu vou começar contigo hoje, porque é o seguinte, disso você entende. Pelo menos, né, Bigode? Deveria. O Flamengo tem Léo Pereira, o Flamengo tem Léo Ortiz, me ajuda, Bigode? Danilo, que faz a zaga. João Vitor. Iago. Que é da base. Mas também, eu acho que ele chega... Vamos lá, nessa escala aí, tem a zaga titular, Léo Ortiz e Léo Pereira. Provavelmente será a zaga titular, pelo menos inicialmente. O Vitão já entra ali como substituto imediato ou ainda vai ter que brigar com os moleques e etc? Eu acho que ele chega como a quarta opção da zaga. Terceira, Danilo com aquele... sendo a primeira opção para entrar ali, para jogar com 3 zagueiros, para jogar pelo lado esquerdo. Não dá para tirar todo o mérito do Danilo, tudo que ele construiu nesse ano de 25, jogando muito bem, entrando em jogos importantíssimos. Após a lesão do Léo Ortiz, uma lesão que tirou o Léo Ortiz pouco mais de um mês, e o Danilo entrou, não vou falar aqui do gol da Libertadores, porque é redundante falar isso, mas ele entrou muito bem em outros jogos. Na Copa do Mundo de Clubes também entrou e fez um gol. Quando foi necessário participar, até ganhou de um jogo que foi um gol dele e um gol do Léo Ortiz, do Léo Pereira, o Flamengo muito eficiente na bola parada. E, cara, por mais que o Vitão seja um grande zagueiro, seja um moleque que chega para agregar, ele vai para o final da fila. E eu falo que entra na frente do João Vitor e do Iago, porque os moleques estão chegando ainda. O João Vitor teve 2 oportunidades, não conseguiu ir tão bem. A gente sabe que é difícil. É muito bom você entrar num time que está num nível muito alto, né? Jogando bem, um time que tem a bola, mas às vezes as coisas não acontecem. E tudo bem, faz parte desse processo de adaptação do menino, né? De maturação de um menino que sai do 20 para jogar no profissional, que
Para quem não sabe o que está acontecendo, é outro esporte, né, GV? Um cara que sai do sub-20 para jogar no profissional... É outro esporte. Vai praticar outro esporte contra caras que são, no mínimo, 10 anos mais fortes, mais experientes, que têm uma capacidade de leitura do jogo maior que a sua, você é um menino. Então, o menino tá ali esperando o lugar dele. E o Vitão chega, na minha opinião, para ficar como a quarta opção. Então, eu quero tocar no assunto, Bigode. Você que gosta de análises táticas e etc. Ele joga com a perna direita. E no Inter, o Inter jogava com... Ele se destacou jogando no Inter como zagueiro, mas no time que jogava com 3 zagueiros, ele jogando pelo lado direito. Filipinho, que eu me lembro, não jogou com 3 zagueiros. Normalmente ele joga com aquela linha de 4, né? E tá tudo bem. Entretanto, também não é um zagueiro muito alto. 1,85 m. Como é que se enxerga esse encaixe dele no time? Porque, de fato, o jogador de perna direita, vinha jogando com 3 zagueiros, então joga um pouquinho mais mesmo pela direita, até menos do que quando joga dupla de zaga, não é um zagueiro tão alto. Por que você acha que chamou tanta atenção do Flamengo a ponto do time mais rico da América trazê-lo? GV, eu acho que tem a ver com a qualidade que ele tem, principalmente com a bola no pé, né? Ele é um zagueiro que ele consegue construir jogadas e eu acho que encaixa muito no ele estilo sai bem, né, com a bola Flamengo, dominada, né? Justamente. E assim, a gente tem que lembrar também que o Flamengo, dos times da Série A, é uma das equipes que tem o maior percentual de posse de bola. Então, o Flamengo costuma ter muito a bola e o jogo dos zagueiros é muito importante. Não só do Léo Pereira, como do Léo Ortiz, do próprio Danilo também, que tem essa facilidade. Então eu acho que o Vitão chega para somar, ele chega para disputar a posição. Não acho que vai ser titular no início, eu acho que, apesar do Felipe gostar dele, até porque o Flamengo já queria contratá-lo há um tempo, não é de hoje. Já queria de antes. Já queria de antes, mas o Inter estava dificultando essa negociação. Eu acho que ele vai chegar para brigar ali com o Danilo para saber quem vai ser o substituto imediato dos Léos, ou do Ortiz ou do Pereira. Lembrando que o Danilo, ele muitas vezes jogou pelo lado esquerdo. Então, assim, se houver necessidade também de... o Léo Pereira machucou, o Léo Pereira não pode jogar, tá suspenso. Eu acho que pelo lado esquerdo a primeira opção vai ser o Danilo. Mas pelo lado direito, para a vaga do Léo Ortiz, aí eu já não sei. Porque o Vitão é um garoto que tem uma idade muito boa. O Vitão, ele tá num momento muito bom da carreira dele. 25 anos. Então, ele ainda tem um poder de ele ainda tem um poder de revenda muito grande. Então eu acho que se ele for bem no Flamengo, que é uma baita de uma vitrine... Por que não? Ele não pode pensar em... E é mais fácil ir bem no Flamengo ao lado de Léo Pereira, de Danilo, do próprio Léo Ortiz. É muito mais fácil com 2 volantes de qualidade que ele toca a volta redonda, ele abre no lateral que tem qualidade e toca no arrasto. É outra coisa jogar ali, né? Isso é legal. E o Inter, assim... Passou por maus bocados, né, em 2025, assim. O Inter não foi bem. Começou bem a temporada, mas depois teve uma queda de O melhor jogo do Inter no Brasil foi o empate contra o Flamengo. Primeira rodada. E aí, pessoal, rapidinho, vocês acham que o Flamengo fez certo em deixar o Vinha aí para o River Plate? Qual a sua opinião? Vocês acham que ele ainda tinha espaço no time do Flamengo para 2026? Ou o Flamengo fez certo em deixar o jogador buscar novos ares? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Por favor, quem tá chegando no River... No River Plate, cadê um branco aqui agora? Matias Vinho com o manto sagrado. River Plate, gostei. Tu vê lá, hein? Gostei. Senão a gente te pega na final, te maceta de novo. Ops, vocês não estavam na final. Ops, e não vão chegar tão cedo de novo. Ops, ô Bigode, que história é essa de manto sagrado? Eu Boa até gostei. sorte pro Vinho, né? Eu acho que o manto sagrado foi até pra chamar um pouquinho mais a torcida do Flamengo, pra gerar um engajamento. Senão a gente não ia nem passar hoje isso aqui. Justamente, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Mas todo mundo sabe que se existe um canhão de engajamento na rede social pro bem ou pro mal, é o Flamengo. Então, sempre que as pessoas, que os perfis podem trazer alguma coisa de Flamengo, eles trazem isso, é inegável. Mas sim, GV, sobre essa negociação, uma coisa me chamou a atenção, o formato da negociação. Porque ele vai por um empréstimo, mas com obrigação de compra, dependendo de algumas metas estabelecidas no contrato. E aí eu fico me perguntando, será que vale a pena essa... Eu queria saber os valores, né? Infelizmente não foram divulgados, mas porque assim, eu gosto do Vinha. Eu acho que ele tem futebol para apresentar. No Flamengo ele não foi bem porque ele teve uma lesão muito séria, ele ficou parado 1 ano. Ele não conseguiu jogar praticamente no Flamengo. Então assim, eu não sei se essa obrigação de compra é isso que me chamou a atenção. Eu não sei se eu colocaria, talvez uma opção de compra fosse melhor. Mas claro, quem tá lá no Flamengo sabe muito melhor do que eu, porque estudou para isso e já tem experiência. Uma pergunta, será que vale a pena pro Flamengo ou pro próprio Vinha que você tá dizendo? Não, eu falo mais voltado para o Flamengo, pensando no Flamengo, não pensando no atleta. Até porque se ele for bem lá... Fala press, não é Vinha press. Não, mas só para entender, eu penso muito no atleta. É verdade, pô.
É claro, cara, porque são oportunidades, GV. A gente fala aqui de uma galera muito séria. O River Plate tá passando um perrengue do caramba, tá? O River Plate, pelo amor de Deus, cara. mas joga com a camisa, cara. Ah, é? Eu fico com uma sensação, Nando, de, pô, que pena, porque o que eu vi esse cara jogar no Palmeiras e na seleção do país dele, no Uruguai, é um negócio de doido. E não conseguiu, e é aquilo, lesão tem disso, né? Não, você tem toda a razão. E quando ele tá começando a melhorar, chegou o Alexandro, que é uma unanimidade aqui no Brasil, E na o Filipinho Europa. ama o beijinho. E eu entendo por que o Felipe Luiz gosta do Ayrton Lucas em detrimento do Vinha. Eu acho que é pela comparação e por você mudar a característica do jogador que vai ocupar aquela função. Porque o Vinha tem um jeito de jogar, a gente fala característica, é um jeito de jogar muito parecido com o do Alexandro. É um cara que consegue fazer muito bem a linha de 4, que fecha por dentro de volante se precisar, que também tem o fundo do campo, coisa que o Alexandro também tem quando necessário, só que eles são parecidos. E aí quando você tira o Alexandro ou o Vinha e coloca o Ayrton Lucas, que é um cara muito agudo, muito ofensivo, deixa um pouco a desejar no setor defensivo, mas é diferente. E aí ele consegue ter uma variedade de funções, de jogadores na mesma função. E aí eu entendo. E você ter 3 jogadores de qualidade, com condições de jogar no mesmo time, você acaba deixando um esquecido. E aconteceu com o Vinha no ano passado. E aí quando ele faz com que o Vinha possa jogar, até porque o jogador, ele quer jogar a Copa do Mundo, gente. É jogador de seleção. Se ele ficasse no Flamengo nesse momento, ele não ia jogar. E aí qual a chance dele ir para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia? Eu acho que pequena, mesmo ele tendo muita moral lá. Vai pro River Plate, vai jogar, vai ser feliz. É um cara que quando chegou, todo mundo ficou feliz, não foi, Amêndola? Todo mundo, caramba, esse cara veio pro Flamengo, vem pra jogar. Mas, infelizmente, faz parte da vida, querido. A vida não é moral, assim, né? só pra trazer eu acho que o empréstimo é perfeito. Até porque ele não tem espaço com o Felipe. E o Felipe renovou agora. Então ele provavelmente não jogaria também essa temporada. O meu questionamento é obrigação de compra no contrato. Eu acho que poderia ser uma opção de compra, até mesmo pensando no próprio clube. Porque vai que ele vai muito bem no River Plate. E aí ele poderia voltar. Agora, se ele for muito bem e atingir as metas, o River compra e ele fica lá. Talvez o BAP esteja pensando o seguinte, o Filipinho já falou que não quer mesmo que ele arrebente, ou o BAP ou o Boto. Pode ser. Vamos pensar o melhor cenário. Se ele for bem, a gente pega o dinheiro e vai pro mercado. É isso aí. Porque e é aquilo. Por mais você cria expectativa e mais responsabilidade, certo? Você viu o Flamengo falando, tô rica! O tempo todo, vagabundo quer multa, ninguém mais negocia. Sim. Quando você fala de super time, o Flamengo hoje tem dinheiro, estrutura, qualquer jogador quer jogar no time, esquece a cor da camisa, com a potência que o Flamengo hoje é financeiramente, etc. Agora, o scout agora também tem muito mais responsabilidade de acertar, porque não cabe mais, Nando, uma contratação que chegue flop, porque assim, a competitividade é muito grande no elenco, cara. Hoje em dia, tirando a Arrascaeta e talvez o Rossi... porque não tem outro, né? Pois é. O resto ali, porque tem o Danilo na zaga. Nas laterais, agora também o Varela, né? E o Royal também não foi tão bem. Foi embora. Mas a tendência é que ele evolua. E tem o Royal. É isso aí. Volância, deu uma cacetada de gente pra jogar ali. Aí o Arrascaeta... Ninguém mexe, né, Bigode? Pelo amor de Deus. Ninguém mexe no George. Deixa o homem lá. E no ataque também e Pedro, que hoje... Precisa de um cara Porque também não tem uma competitividade em outro cara, mas vai chegar. É isso que eu tô falando. E esse 9, ou dessa função que chegar, tem que ser o cara nível Pedro. Não dá pra ser um cara que vai apostar do Independente Medellín de Padre Miguel e dar errado. Não dá. Ou o Flamengo, que eu acho que não vai acontecer, ele vai se pautar em ter essa terceira opção como jogador da base, que eu acho que isso não vai acontecer, ou ele vai pegar o dinheiro do Vinha, porque não é só a venda, é o salário do Vinha. Qual o dinheiro Vinha? É o salário do Vinha. E a gente tem que olhar pelos dois lados. O Amêndola tem razão no que ele diz, mas mesmo ele indo com essa obrigação de compra, o Flamengo já garante que vai receber aquele dinheiro caso queira comprar. Já está certo de receber esse dinheiro, até porque, como eu falei, dadas as circunstâncias que o River se encontra hoje, o Vinha vai jogar. É muito difícil que ele não jogue, ou seja, em terceiro zagueiro. Pessoal, da forma que o Vitão foi contratado, eu acredito que ele chega sim, principalmente agora no Campeonato Carioca, eu acredito que o Vitão será um dos titulares aí do time do Flamengo. Vocês também concordam com isso? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Seja de zagueiro pelo lado esquerdo, seja de lateral esquerdo. Mas o River tá mal mesmo, Nando?
foi muito mal no Campeonato Argentino. Tem um Não que tá vai fora nem da pra Libertadores. Não tá na Não vai pra Libertadores, Libertadores, tá na Sul-Americana. Tinha até uns amigos meus que são vascaínos reclamando, pô, cara, o River, cara. Logo na minha vez, a né? Sul-Americana é a melhor Sul-Americana da história. Boca Juniors, River Plate, não sei quem. Entendeu? Caraca, é mesmo. Enfim, eu falei do Boca, mas eu nem sei se o Boca... Não, o Boca tá na Liberta. Não tava no passado, eu acho. Não, mas tem vários times aí de... Não, em 74. Ficou fora em De muita 74. competitividade. O próprio River Plate. Qual o caminho mais rápido pro River Plate chegar na Libertadores hoje? É a Sul-Americana. É a Sul-Americana. É, porque time que não está estruturado para ganhar campeonato longo, nacional, é muito difícil. Muito mais fácil tiro curto. O Vasco e outros times brigaram para não cair no Campeonato Brasileiro, inclusive Corinthians. Ficou ali brigando, mas na Copa é outra coisa. Pô, o Grêmio, o Internacional, pô, os caras ficaram ali, né? Cara, se os clubes não acertarem, eu não vou falar de governança aqui porque é outro papo. Aí vai ser no futsal e a gente conversa sobre isso. Vai ficar ali Flamengo, Palmeiras, um Cruzeiro, que são os times que têm estrutura, que têm grana pra ter elenco. E não adianta reclamar. Não adianta falar. Virou Espanha, virou Itália. Itália. Não adianta reclamar. Vai lá e faz o quê? Trabalha, filho. E chora não. Isso aqui é curioso, Bigode. 2002, 3, 4, 5, 6, 7. Nosso mês tinha 90, às vezes 120 dias pra gente receber. Tinha barata no vestiário. Metade mentira. O Oswaldo de Oliveira falou isso. Verdade. Às vezes lavava roupa só com água, porque não tinha sabão, pelo menos era a impressão que dava pra gente. O campo era horrível. Treinava integral, não tinha hotel, não tinha concentração, tinha que ir pra Cobal do Maitá almoçar. Verdade ou mentira? Verdade. Porque eles treinavam na Gávea. Eu não vi essa comoção dos outros clubes e da imprensa, principalmente de São Paulo, de Porto Alegre e de Minas. Até porque eles tinham um poder financeiro muito maior do que o do Rio de Janeiro. Ninguém falava, nossa, coitado dos jogadores do Flamengo. Aí agora que o malvado é uma máquina, é a Eleven, e vai eliminando, aí fica todo mundo, espanholização. Isso é italianização. O Flamengo é aquele Pokémon que o Carlos Alberto gosta. Como é que é aquele? Madibu do Dragon Ball. Dragon Ball. Que ele gosta que... Ele... Transforma em chocolate? Transforma em chocolate. E fala o quê? Vou te comer. Então, mas é isso. A espanholização. Por que não italianização? Que a Juventus se estruturou e ganhou 8 campeonatos seguidos, né? E o Milan tem muito mais dinheiro. O Milan pertence ao homem, né? O senhor Berlusconi. Aqui tá na ideia, com todo respeito aos outros, tá na fase, né, num momento que pode virar a Alemanha. Por que Alemanha? Alemanha, o Bayern, né? Mas eu acho difícil. Mas a Itália teve isso. 8 anos. Mas isso foi logo depois que caiu pra segunda divisão, foi depois terceira, depois teve um problema lá com apóstolo, alguma coisa assim. Mesmo. E aí, lá, descobriu, provou, as coisas acontecem. Você não tem conversa. Parece aquele país da América do Sul. Mas gente... Eu cheguei na Alemanha, pô, o vice-presidente foi preso. Caramba. A gente tá falando do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro tem 10, 12 grandes clubes na Série A. É completamente diferente de lá de fora. Na própria Itália, não, Bigode, mas assim, na tem Alemanha. grande gente que você sabe que não vai ganhar brasileiro esse ano. É que se a gente falar aqui... Não, claro que sim. Mas eu tenho um pouco de resistência quanto a isso. Eu não acho que vai ter esse negócio de vai virar Bayern de Munique por conta dos adversários. Mas se for virar e for para aquele time ganhar 8 seguidos, você tá chateado? Aí eu vou ficar careca o tempo inteiro. Exatamente. Porque eu vou platinar o cabelo todo ano. Exatamente. Eu tô com a amêndola, mas acho difícil. Mas financeiramente... Não, isso aí, em relação à receita, isso aí não tem debate. Se os caras não trabalharem pra isso, até o próprio Palmeiras também. Cara, mas o ponto é, há pouco tempo atrás o Flamengo era pobre, duro, ferrado. E os times contratando. Há pouco tempo atrás. O Botafogo no ano passado, hoje eu vi um comentário assim, pau tá comendo na internet, né? Os torcedores de Botafogo, os outros torcedores. Aí, um jornalista... no Twitter falou, muito maneiro, pô, ganhar título com dinheiro dos outros, devendo os outros, porque o título que vocês ganharam foi dando calote em todo mundo, né? Então, foi assim mesmo. Ele me falou aqui, foi assim mesmo. Então, assim, a discussão é essa. Vale a pena? Acho que o torcedor do Botafogo vai falar, beleza, ganhei uma Libertadores e um Brasileiro, mas o que vai ser do time agora? Transferban, pessoal saindo, e eu tô usando o Botafogo porque é o que a gente fala todo dia. Se você for lá para o Corinthians é a mesma coisa, ou pior, porque o Corinthians ainda recebe uma grana violenta, ganhou um estádio de presente. Esse é um bom debate. E eu já antecipo que esse discurso aí agora ele é muito bonito. Mas lá atrás também, quando o time desse cara aí ganhava, devendo todo mundo, ninguém falava nada. Não, cara, olha só. Eu lembro de um programa que o Fernandão falou assim, acho que era abril ou março, o Botafogo estava sem treinador. O Fernandão falou, o problema é que cada dia sem treinador, um dia menos de trabalho.
E não adianta que futebol. Hoje você já sabe que se quiser começar o campeonato em abril, vai tomar lascada. A gente tomava porrada de tudo quanto é lado, até interna. Os caras falavam até. Lembra? Aí, foi chegando setembro, começaram a concordar, o Tucano perdeu tudo. Aí, tá vendo? Então, assim, a gente sacaneia, zoa como vocês zoam a gente, mas a gente tá nesse mesmo tempo. E tem receita de bolo pra ser campeão? Não sei, mas pra se lascar tem, que é atrasar salário, trocar de treinador toda hora, contratar por conveniência de outras pessoas sem ser mérito desportivo, enfim, é isso. E tem um detalhe importantíssimo, nesse momento que o GV tá falando que a gente viveu no Flamengo, o Flamengo raspou a Série B algumas vezes. Algumas vezes. Quando eu estava lá, 2001, 2002, 2005... 2004 eu não estava, mas os caras chegaram na última rodada e ganharam de 6. Tu estava lá, né? Do Cruzeiro. Que o Felipe deu uma cavada e tirou a camisa. Que tirou a camisa. Enfim, o Flamengo resistiu. Em 5 a gente não caiu porque o Bino é melhor que o Eto'o. É isso mesmo. Resistiu à desorganização estrutural e à falta de dinheiro. E depois que o Bandeira chegou e resolveu o problema, as coisas aconteceram. Tá ruim? Faça como fez nosso querido Eduardo Bandeira. Tá duro, dorme. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que está em sua preparação aí já para a estreia do Campeonato Carioca neste domingo, dia 11, né? Então, o Flamengo já está se preparando. Eu acredito que o Vitão vai ser sim uma das alternativas aí do Felipe Luiz neste Campeonato Carioca, né? Já começa como titular, eu acredito nisso, né? E também será aquele reserva de luxo. E principalmente eu acho que alguma competição que o Flamengo não se empenhe bastante, como, um exemplo, Copa do Brasil, o Flamengo pode sim colocar o Vitão como seu titular do time nesta competição, provavelmente até perto, ali até as semis, caso chegue, ou se não, né, possa continuar com ele nessa jornada. Tem também a informação que o Flamengo está querendo aí a contratação do Thiago Almada, isso mesmo, aquele que brilhou no time do Botafogo, né, e não foi pago ainda pelo o texto, né? Aquele calote histórico do time do Botafogo em cima do Almada lá, num time da MLS, se eu não me engano. E até agora nada de acerto. É tanto que o Botafogo está nesse transferban e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Pode sim contratar o jogador para essa próxima temporada, o jogador que não tem tanto espaço no Atlético de Madrid. A gente sabe da parceria que está tendo aí entre o Felipe Luiz do Flamengo com o Atlético de Madrid. A gente já vê o Saul, já tem outros jogadores, o Samuel Lino e outros jogadores que pode pintar também do Atlético de Madrid, e o Almada é um deles. Mas e aí, o que é que vocês esperam desse time do Flamengo? O Flamengo que não está tão agressivo como a gente pensava, né? Devido àquelas falas do BAP, né? Então, o Flamengo não está tão agressivo no mercado em termos de contratações. Tem dado algumas investidas, mas por ter falado, né? Muitos se dizem que por ter falado que estava nadando do dinheiro, os caras estão dificultando aí essas negociações do time do Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês esperam de contratações para o time do Flamengo? Vocês acham que só o Vitão tá bom? Tem que trazer mais alguns jogadores, como o Almada, entre outros? Qual a sua opinião? Vocês acham que o Flamengo deve mexer agora ou na janela de meio do ano? O que é que vocês esperam desse time do Flamengo para essa de 2026? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, responda um pouquinho no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!